A epilepsia, a constelação familiar e a espiritualidade, como podem ajudar no quadro da epilepsia. Como todos sabem, a epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas. Então, quando no cérebro ocorre uma descarga mais elevada, todos nós temos descargas elétricas no cérebro, mas quando há uma quantidade enorme e conforme a região, existem diversos tipos de crises epiléticas, desde pequenas ausências, onde a criança fica simplesmente parada com o olhar assim distante. Isto, inúmeras vezes, até dezenas e centenas, vem atrapalhar o desenvolvimento na escola. Então, é um item importante a ser observado, que muitos professores ou pais consideram que isso é uma falta de atenção e a criança leva bronca. Não, pode ser uma ausência, tá? Ou também há outros aspectos emocionais, mas hoje na nossa conversa eu vou focar sobre a epilepsia. Então pode ser desde ausência, como crises parciais motoras e aquilo que a gente chama de crise generalizada. Isso depende da quantidade da descarga elétrica e a região. A crise generalizada é aquela que assusta mais, onde a pessoa endurece todo o corpo, cai, perde totalmente a noção, muitas vezes enrola a língua, muitas vezes a salivação. E há pequenas crises parciais, onde alguns músculos se contraem, então os braços ou a perna, ou seja, existem inúmeros. É importante se avaliar e o médico que cuida da epilepsia é um neurologista. Então, é necessário uma avaliação específica, é necessário exames complementares como eletroencefalograma que vão estar orientando. O quadro de epilepsia, ele se designa quando ocorrem muitos episódios. Uma convulsão esporádica frente a uma situação ou febre alta não é necessariamente um quadro de epilepsia, tá? Havendo uma continuidade, há necessidade dessa avaliação e há necessidade do uso de medicamentos. À medida que a pessoa usa o medicamento correto, há uma grande possibilidade de haver um controle. Eu acho super importante sempre haver essa avaliação, essa continuidade e nunca se retirar o remédio sem a orientação do neurologista que acompanha cada caso. A pessoa que tem epilepsia, ela pode desenvolver atividades, estudar, porém não atividades que correm risco, Como dirigir, uma série de atividades de risco, principalmente quando não há o controle. É uma doença milenar que lá atrás era regida com muito preconceito. Então, ainda hoje há o preconceito. Não pega, não transmite, há a necessidade apenas de você ser solidário e estar próximo a essa pessoa, apoiá-la, segurá-la e chamar ajuda, às vezes até do SAMU. Porém, o preconceito é algo que
machuca muito uma pessoa que tem essa dificuldade, esta doença. Eu falei no começo sobre constelação familiar. O que tem a ver constelação familiar e a espiritualidade com epilepsia? A constelação, ela pode sim ajudar em muito associado ao trabalho do neurologista. Mas por quê? Ora, as nossas doenças, muitas e muitas delas, elas são sistêmicas. Então, a epilepsia, ela também tem uma base sistêmica que está atrelada, associada a instintos assassinos, é de muita raiva. Quando existe alguém no sistema familiar que tem epilepsia, essa pessoa, ela está a serviço do sistema. Então, ela está a serviço da mãe, do pai, ou de um ou de outro, dos avós, bisavós, tataravós, que possivelmente lá atrás, em um ancestral, teve alguma situação de assassinato. Então, vem o instinto de matar. A epilepsia, ela nos ajuda. Como assim? Aquele que tem epilepsia deve ser grato à epilepsia, porque antes ter a epilepsia do que fazer uma ação ruim. Então, ela sim, ela ajuda a pessoa que tem epilepsia, ela está a serviço do sistema familiar. Existem inúmeros casos relatados por Bert Hellinger, e eu também, na minha trajetória, que eu trabalhei por 30 anos numa unidade básica de saúde como psicóloga, atendendo pessoas com transtornos psíquicos. Nos últimos 15 anos, trabalhando com a constelação na unidade básica, eu pude ver muito sucesso e auxílio no controle das crises de epilepsia. Eu relato também minha situação pessoal, onde meu filho tem epilepsia e pós-constelação tenho ajudado bastante. Então, é necessário o cuidado com medicamentos, é necessário não tomar álcool, usar drogas, mas associar a constelação eu considero extremamente importante, porque a essência, a base, a alma se acalma, e quando eu me acalmo, as minhas crises diminuem. Quando o meu sistema fica mais calmo, eu também. Vocês sabem que também os aspectos emocionais, psicológicos, o meio ambiente interfere na reação, interfere na quantidade das crises. Então, uma vida pautada em harmonia, em respeito, ajuda em muito o portador de epilepsia. Então, você que convive com alguém, quando você é solidário, quando você não ofende essa pessoa, quando você o entende, aumenta a possibilidade de ter um convívio melhor e mais saudável. Quando os pais juntos entendem essa situação, podem ajudar este filho a prosseguir. Eu fico inteiramente à disposição para esclarecer mais dúvidas e informações sobre o auxílio da constelação familiar nesse quadro de epilepsia. Fico à sua disposição. Aguardo vocês.